Na madrugada de 14 de novembro de 1976, o Corpo de Bombeiros de Manaus recebeu uma chamada urgente. Deveriam seguir o mais rapidamente possível para a rodovia AM-010, para um resgate. A rodovia ligava Manaus a outras cidades do estado e, por causa da pressa que a situação exigia e dos poucos recursos de comunicação da época, se atrasaram. Mas seguiram até o lugar indicado sem nem imaginar o que estavam para encontrar. Esse caso ficou conhecido como o filme de terror da Amazônia e é lembrado até hoje pela sua magnitude. Quer saber mais sobre esse filme de terror real? Então fica aí, porque eu vou contar tudo. Mas antes, não deixem de se inscrever para ser mais um de nós, mais um paciente desse sanatório. Deixa o like e ativa o sininho. Boa noite. Doutora Plague brinda as portas do sanatório. É noite de historinha para dormir e a sugestão desse vídeo veio do paciente Diego Arévalo. Diego, muito obrigada. Bom, e se hoje com tanta tecnologia, com transportes melhores, toda a chamada evolução, e as coisas já são difíceis nos pontos mais afastados do Amazonas, imagine então como era na década de 70. Nesse caso do acidente, as dificuldades geográficas e os poucos recursos fizeram com que os bombeiros demorassem mais do que queriam a chegar ao lugar do resgate naquela madrugada. Quando finalmente chegaram, deram de cara com o mais completo caos. Havia uma multidão em desespero e um ônibus no fundo do rio Urubu. O ônibus 0546 da empresa Soltour tinha saído de Manaus por volta da meia-noite e seguia para a cidade de Itacoatiara, levando 44 passageiros para votar nas eleições do feriado de 15 de novembro. Aquele tipo de veículo era uma novidade para a época, por ser muito mais confortável e também era mais caro que os outros. Mas contava com os serviços de uma rodomoça e tinha o que os passageiros mais procuravam, ar-condicionado, que no calor insuportável do Amazonas era sem dúvida o maior diferencial. Por causa disso passou a ser conhecido pelos passageiros como o Frescão. Mas às margens do rio Urubu, a viagem que tinha tudo para ser a mais tranquila possível, terminou antes da hora. O ônibus estava completamente submerso. A demora dos bombeiros foi tanta que só conseguiram chegar ao lugar do acidente na tarde e começaram a mergulhar na tentativa de encontrar os sobreviventes. A princípio, tentaram quebrar as janelas, mas a pressão da água era muita e não conseguiram quebrar o vidro. O único jeito então seria retirar o veículo do rio, o que também não seria nada fácil. Estava inundado, então pesado demais, e os meios tradicionais não dariam conta. Foi então que um agricultor local ofereceu ajuda, emprestando seus 2 tratores para que o ônibus fosse içado, mas ainda assim só conseguiram puxar metade dele para fora da água. Então foi possível que quebrassem os vidros para começar a retirar os corpos. E aí os curiosos que lotavam o lugar puderam ver o mesmo horror que os bombeiros já tinham visto quando mergulharam. Todos os corpos estavam deformados, principalmente os das mulheres. Um deles só tinha sobrado os pés dentro dos sapatos. Todos eles tinham sido comidos por piranhas e perfurados por candirus. E dos 44 passageiros, apenas os que estavam nas poltronas 41, 42, 43 e 44 se salvaram, além do motorista e da rodomoça. Só conseguiram por estarem nas últimas poltronas. Na hora da queda, a janela lateral se desprendeu, assim como aconteceu com o para-brisa, e isso possibilitou que o motorista também saísse. Por causa do ar-condicionado, as outras janelas eram lacradas, e aí ninguém mais se salvou. O resgate dos corpos só terminou ao fim da tarde de domingo, e era acompanhado por muitos familiares,
que, assim que souberam do acidente, correram para o local. Quem também acompanhava tudo foi o jornalista e radialista Carlos Costa, que seria uma das vítimas, caso não tivesse trocado de ônibus. Ele esperava a hora de embarcar no Frescão para fazer uma reportagem sobre as eleições do dia 15, quando um casal chegou perguntando a ele se poderiam trocar de ônibus, já que estavam em lua de mel e queriam ter menos horas de viagem. E o jornalista concordou, e só por isso ainda está vivo. Anos mais tarde ele contou que viu aquele mesmo casal sendo retirado do ônibus e que tinham morrido abraçados. O nome dele estava na lista de mortos, e quando ele conseguiu voltar para sua casa em Manaus, isso só 3 dias depois, encontrou sua família preparando seu velório. Mas a mãe dele não se espantou ao vê-lo. Ela contou que mesmo estando ali, preparando um funeral, pressentia, tinha certeza que o filho estava vivo. Mas teve outro episódio de premonição, dessa vez com um dos filhos de Elísio Alencar, um sargento da aeronáutica. Os planos eram de toda a família, o casal e os 5 filhos, entre eles uma bebezinha de 6 meses, viajarem todos juntos. Mas o sargento mudou de ideia por achar que seria perigoso demais deixar a casa vazia durante todo o feriado prolongado. Vendeu então as passagens dos filhos mais velhos, Atevir e Elísio Júnior, para que eles tomassem conta da casa. E na noite da viagem, o resto da família saiu de casa por volta das 11h30 da noite e seguiram para a rodoviária. Os meninos ficaram bem sozinhos, a noite transcorreu normalmente. Mas por volta da 00h30, Atevir acordou muito assustado, chamando Elísio. Estava nervoso, porque teve um pesadelo em que sua irmã mais velha lhe contava outro pesadelo que ela teve, e em seguida desmaiou. Atevir acordou sem entender o que a irmã tinha dito, mas ficou tão assustado e com uma impressão tão ruim que nem ele nem o irmão conseguiram dormir de novo. E por volta de 6h30 da manhã, outro sargento bateu à porta dando a notícia do acidente, e os meninos foram levados até o local. Saíram de casa por volta do meio-dia, só chegaram depois das 3 da tarde, e ainda viram que os corpos estavam sendo retirados. Os meninos ainda tinham uma esperança de que pelo menos um familiar tivesse escapado, mas essas esperanças acabaram quando reconheceram as roupas à medida em que os corpos iam sendo retirados do rio. Toda a família estava morta, inclusive a bebezinha. E os sobreviventes foram Dirceu Araújo, que acordou a tempo de ver que algo estava errado e conseguiu sair do ônibus enquanto ele afundava. A rodomoça, que foi salva pelo Sr. Dirceu, e outros 3 passageiros, hoje em dia já falecidos, além do motorista, que sofreu várias ameaças de morte, foi perseguido e teve de sair do estado para não ser morto. Chegaram até a tentar matá-lo por várias vezes. Apesar de ter sido diretamente culpado por toda a população pelo acidente, todos os laudos, inclusive o da perícia do ônibus, mostraram que de fato tinha sido um acidente e que não havia nenhum culpado. A estrada estava escura e a maioria dos passageiros estava dormindo. Era 4h30 da madrugada do dia 13 para o dia 14, quando o ônibus se aproximou do rio Urubu, à altura da comunidade São José. Faltava ainda atravessar o rio e rodar mais alguns quilômetros para chegar ao destino final. A balsa ia se afastando da margem, já estava nos 10 metros limites, mas ainda seria possível embarcar, e os balseiros ajudaram a orientar o motorista com lanternas. Mas de repente o ônibus não tinha mais freio e seguiu direto, entrando no rio e se afundando nas águas. As eleições do dia 15 ocorreram em clima de luto. Aliás, toda a cidade de Itacoatiara estava em luto. Em todas as ruas havia velórios, nos 12 bairros da cidade.
Em 1988 foi construída uma ponte sobre o rio Urubu para evitar mais acidentes com a travessia das balsas. E a empresa Soltour já não existe mais. Mas os moradores do Amazonas nunca mais vão se esquecer do que foi a pior tragédia rodoviária do estado. Um verdadeiro filme de terror na Amazônia. E se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne com a gente. Deixa o like, ativa o sininho, porque aqui eu conto histórias sobre terror, horror, crimes, ufologia e também as curiosidades macabras e bizarras. Com isso você me ajuda a cuidar de bichinhos que foram tirados das ruas e que hoje moram aqui com a gente. Logo eu volto com mais historinha para dormir. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.